Mateus capítulo 27, a partir do versículo 45. Mateus 27, 45. Mateus 27, 45. Amém? Amém. Quero antes orar, antes de fazer a leitura do texto, quero orar com os irmãos. Senhor, ao abrirmos a Tua palavra, uma certeza nós temos, que a Tua boca fala com a Tua igreja. Portanto, fale conosco nesta manhã, Pai, é o que nós te pedimos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. A morte de Jesus. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani? O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Os centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus. Dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembrando-nos do que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, e roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste, pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. No findar do sábado, ao entrar o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa,
e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Aleluia. Até aqui, meus irmãos. Podem sentar. Queridos, os momentos de terror vividos por Jesus na ocasião da sua morte foram tão atormentadores que os poucos que o seguiam conseguiram permanecer ali naquele momento. Poucos que o seguiram permaneceram ali. Todo o seu sofrimento influenciou muitos a abandoná-lo, por causa do medo de serem identificados com ele e sofrerem o que ele estava sofrendo naquele madeiro. Apenas algumas mulheres e João permaneceram fiéis com suas presenças naquele momento de dor e sofrimento do nosso Senhor. Abandonado, ferido, humilhado, injustiçado, Deus estava naquela cruz para sofrer o que nenhum de nós poderíamos jamais sofrer. Não seríamos, meus irmãos, capazes de suportar o derramar do cálice da ira de Deus sobre as nossas vidas. O próprio Deus Criador de todas as coisas, aquele que formou os céus e terra, e do barro formou o homem, ele desceu do céu, saiu do seu santo trono, e como um homem encarnado na figura humana, ele suportou as nossas próprias dores e os nossos pecados, levando sobre si cada uma das nossas iniquidades e cada uma das nossas enfermidades. Nunca, meus irmãos, na história da humanidade, vimos ou veremos tamanha oferta de culpa substitutiva. Ou seja, não há na história semelhante a essa, onde Deus se torna a sua própria criação para livrá-la de suas próprias maldades. Não há em nenhuma história, meus irmãos, não há em nenhuma outra religião, um Deus que desce, se torna a sua própria criação, porque ele se tornou homem, se fez homem para ocupar o lugar de vergonha da sua própria criação. Vemos aqui, meus irmãos, no relato de Mateus, vemos aqui os últimos momentos, os últimos minutos do nosso Jesus ali no Calvário, aguardando apenas a consumação de uma morte que já havia sido anunciada por profetas, já havia sido cantada e contada a sua história através de poemas, como estão registrados nos Salmos, o Salmo 22, por exemplo, que foi o salmo da nossa abertura do culto. Um Deus, meus irmãos, que anunciou a sua própria morte, um Senhor que usou homens, profetas, para anunciar a sua vinda e a sua morte por causa de um povo perdido em seus pecados. Os eventos pré e pós-morte de Jesus são eventos, meus irmãos, sobrenaturais. Eventos esses que apenas demonstram de fato quem ele era de verdade, inclusive testemunhado por um centurião que estava diante dele no momento da sua morte e que presenciou as trevas chegando naquele lugar, presenciou os terremotos que aconteceram naquele momento e tantos outros que estavam ali presentes, mas estavam também dentro das portas de Jerusalém e viram com seus próprios olhos aqueles que eles conheciam e ouviam falar através de histórias contadas lá nas sinagogas, ouviram falar de Elias, de Moisés, de Eliseu e de tantos outros
E eles estavam ali presenciando o ressuscitar e o andar de vários daqueles que fizeram parte da história de Israel. Nosso Senhor, meus irmãos, foi humilhado até mesmo após a sua morte, pois além de, em vida, não ter a quem recorrer para encostar a sua cabeça, lembre-se das suas palavras a João, quando ele disse que não tinha nem mesmo onde recostar a sua cabeça, agora já morto, não tinha nem mesmo um sepulcro familiar onde o seu corpo pudesse ser depositado. Precisou um homem chamado José, de um lugar chamado Arimateia, que seguia Jesus de longe, não de perto, para se apresentar a Pilatos e requerer então o seu corpo para depositá-lo num novo sepulcro que ele tinha acabado de adquirir. Iria ceder ao seu Senhor e Salvador. Mas não só isso, meus irmãos, nós ainda vemos no texto os fariseus, os saduceus, chamando Jesus de embusteiro. Coloque guardas, Pilatos, nas portas daquele sepulcro, porque esse embusteiro dizia a todos que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então, para que não roubem o seu corpo e digam que ele ressuscitou e o seu embustar venha reverberar por toda uma geração, coloque guardas naquela porta. Ele continuou, meus irmãos, mesmo após a sua morte, ele continuou a ser perseguido. No entanto, meus irmãos, nem a morte, nem a pedra da rocha e nem os guardas foram capazes de impedir o seu ressuscitar. Porque mesmo com guardas naquela porta, mesmo com uma pedra enorme tampando o sepulcro, Jesus, pelo Espírito Santo, ressuscitou. A pedra foi removida, os guardas se desesperaram e fugiram, e as Marias que ali estavam foram as primeiras a vê-lo ressurreto e a anunciar que ao terceiro dia, de fato, aquilo que os fariseus e saduceus consideravam um embuste, uma mentira, uma falácia, de fato aconteceu, porque elas viram com seus próprios olhos o seu Senhor vivo. Todos esses eventos, meus irmãos, que estão registrados aqui na leitura que fizemos, só aconteceu, ou foram necessários os seus acontecimentos, por causa de algumas situações. A primeira delas, meus irmãos, é que a humanidade estava perdida em seus pecados. A humanidade estava perdida nas suas iniquidades. A humanidade estava perdida, levando em consideração o egocentrismo, o hedonismo, o seu próprio eu. O anjo do Senhor, registrado também em Mateus, capítulo 1, o anjo do Senhor vai dizer a José: José, o que vai acontecer a Maria é necessário, porque vai nascer dela um que se chamará Jesus, e ele virá para quê? Para salvar o seu povo dos seus pecados. Meus irmãos, era necessária a morte e a ressurreição de Cristo para salvar o seu povo dos seus pecados, porque o pecado de Adão nos separou de Deus. Precisávamos todos de um resgate, e o resgate nunca poderia ser feito ou realizado por nós mesmos. Assim como Adão permitiu que o pecado entrasse na humanidade e se tornasse o nosso DNA até o último dia da nossa morte, agora, meus irmãos, como vai dizer Paulo em Romanos, nós precisamos de um novo Adão, mas não o Adão que gera morte, mas o Adão que gera vida e vida em abundância. Pois Jesus foi aquele que trouxe novamente a vida aos que antes estavam mortos em seus delitos e pecados. Porque a lei por si só, meus irmãos, não seria capaz desse resgate. O conjunto de leis mosaicas não seria capaz de transformar o coração do povo. O pecado era denunciado pela lei, mas não havia conserto. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, toda aquela nação estava debaixo da lei de Moisés, do que nós conhecemos como Pentateuco. Mas o que adiantou toda aquela nação estar diante ou debaixo da lei? Absolutamente nada, porque eles continuaram a pecar. Eles não foram capazes de cumprir a lei,
E, portanto, meus irmãos, os manuais de sacrifícios eram temporários. A expiação dos pecados daquele povo era uma expiação temporária. Por isso que frequentemente eles sacrificavam, porque viviam na prática do pecado. O povo estava completamente perdido. Mesmo a lei apontando para uma direção correta de adoração a Deus, o povo por si só não seria capaz de cumprir a lei. O povo por si só não seria capaz de observar e de obedecer a lei. O segundo ponto, meus irmãos, a morte e a ressurreição de Cristo foram necessárias porque o pecado e a morte precisavam ser vencidos. E o pecado e a morte não seriam vencidos pela nossa natureza adâmica. Não seriam vencidos por nós mesmos, meus irmãos. Deus já havia anunciado que o pecado e a morte seriam vencidos, quando em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus anuncia ali a Adão e a Eva, dizendo que nascerá um filho de uma mulher, que será ferido no seu calcanhar, mas esmagará a cabeça da serpente. Deus, logo após o pecado de Adão, Deus já anunciou a sua vitória sobre aquele pecado de Adão e sobre a morte que entrara na terra naquele momento. Todo o Antigo Testamento, meus irmãos, aponta para a derrota do pecado e o resgate do povo. Quando os profetas profetizavam, eles falavam de um conserto, eles falavam para o povo se arrepender dos seus pecados, eles anunciavam que Deus queria derramar da sua graça e da sua salvação. Mas sabendo que o povo não se arrependera dos seus pecados, os profetas anunciavam também juízo, anunciavam também um futuro calvário para aquele povo, uma futura prisão para aquele povo. No entanto, meus irmãos, no final de todas as profecias, nós vamos ver esses profetas também anunciando o derramar de uma graça e de uma esperança sobre aquele povo, uma esperança de libertação da morte e dos seus pecados, uma esperança de vida. Vemos os profetas falando a respeito da graça de Deus e profetizando que um dia o próprio Senhor viria renovar a esperança daquele povo que se encontrava perdido nos seus delitos e nos seus pecados. Vemos, portanto, meus irmãos, figuras e sombras de uma futura redenção do povo de Deus. Deus a todo tempo buscava o melhor para o seu povo, instruía o seu povo através da lei, abençoava o seu povo através de milagre, estabelecia limites para o seu povo, vencia os inimigos do seu povo. Tudo isso, meus irmãos, apontando para um futuro glorioso, onde Deus de forma alguma abandonaria o seu povo, muito pelo contrário, através do derramar da sua graça em Cristo, Ele despertaria espiritualmente o seu povo, para que também, como igreja, como o apóstolo Paulo diz em Efésios, como igreja, pisassem juntamente com Cristo e esmagassem a cabeça da serpente. Porque todo principado e toda potestade não estão só debaixo dos pés de Cristo, mas estão debaixo também dos pés da sua igreja e do seu povo. Em terceiro lugar, meus irmãos, e último, por que a morte e a ressurreição de Cristo foram necessárias? Porque só Deus, pessoalmente, poderia vencer o pecado e a morte. Só Deus, meus irmãos, de forma pessoal, poderia definitivamente dar um fim ao pecado e à morte. Não foi a lei de Moisés, não foram os rituais de sacrifício, não foi a obediência requerida do Antigo Testamento, mas foi Deus quem venceu o pecado e a morte. Foi Deus, através do seu Filho, que venceu o pecado e a morte. Meus irmãos, servimos a um Deus que é maravilhoso. Servimos a um Deus que poderia muito bem vencer o pecado e a morte sem descer. Poderia muito bem dar um fim a todas as coisas sem precisar pisar com pés humanos nessa terra. Mas Deus desceu do seu trono de glória e de majestade, meus irmãos,
para nos livrar do pecado e da morte, porque nós não servimos a um Deus que, apesar de ser Deus e fazer o que Ele quer, mas nós não servimos a um Deus incapaz. E Ele então se tornou em homem, Ele encarnou na figura de um homem, para assim, através das suas pisaduras, através da sua vida, através até mesmo do corpo que ali estava com Ele, Ele vencer o pecado e a morte. Foi necessário, meus irmãos, um sacrifício definitivo, um sacrifício que seria inalcançável para cada um de nós, porque o pecado nos alcançou por causa de um só homem, e agora, na figura de um só homem, o pecado seria derrotado, a morte seria aniquilada de uma vez por todas. Não poderíamos, meus irmãos, não poderíamos de forma alguma suportar sobre nós a justiça ou o juízo de Deus. Todos nós morreríamos se Deus derramasse sobre nós o cálice da sua ira, mas foi o próprio Deus, e só Ele, meus irmãos, encarnado como homem, que poderia e suportaria o sofrimento e o peso, não só dos nossos pecados, dos pecados daqueles que estão aqui hoje na igreja, mas dos pecados de toda a humanidade, desde o primeiro homem a nascer, até o último homem que nascerá. Ele, meus irmãos, e só Ele, suportaria levar sobre si mesmo a tragédia do pecado da humanidade, e só Ele mesmo, que após tamanha condenação, ressuscitaria, não só porque, meus irmãos, é o autor da vida e controlador da morte, mas também porque na sua ressurreição Ele venceu a morte por todos nós. Que conclusão, meus irmãos, nós podemos tirar da vida, morte e ressurreição do nosso Salvador? Em primeiro lugar, meus irmãos, a sua morte nos reconciliou com Deus, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E ao morrer e ressuscitar, Jesus nos reconciliou, nos levou outrora à condição para a qual nós fomos criados, seres que se relacionam com o seu Criador. E hoje, como vimos aqui no texto, o véu do templo foi rasgado, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo foi rasgado para que em Cristo tivéssemos livre acesso e relacionamento com o nosso Senhor e Criador, com o nosso Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, a sua morte expiou, e não só expiou, mas perdoou todos os nossos pecados. No derramar do seu sangue, nós fomos lavados. No derramar do seu sangue, nós fomos remidos. No lavar do seu sangue, nós fomos redimidos de todas as nossas iniquidades. Ele nos lavou no seu sangue e nos deu vestes novas. Através do seu sangue, nós fomos não só reconciliados, mas nós fomos perdoados, porque toda a iniquidade das nossas vidas estava sobre ele. E nele fomos todos justificados. Ele sofreu sobre si a sentença por pecados que não eram seus, mas Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E tomamos o seu lugar de inocente e fomos inocentados, fomos justificados na sua morte, fomos justificados no derramar do seu sangue. E assim, meus irmãos, perdoados e reconciliados com Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, a sua morte foi um evento sobrenatural. O que vimos ali, trevas, terremotos, pessoas ressuscitando em Jerusalém, andando para lá e para cá com todos vendo aqueles ressurretos. Vimos, meus irmãos, vimos o milagre dos últimos momentos de Jesus entregando o seu Espírito para Deus, milagre esse testemunhado até mesmo por um inimigo romano, por um centurião que declarou, de fato, eu acho que esse era mesmo o Filho de Deus. Em quarto lugar, meus irmãos, sua morte resgatou nossas dívidas com Deus.
tínhamos uma dívida com Deus impagável. Você poderia fazer qualquer coisa que você não pagaria, eu não pagaria a dívida que eu tinha com Deus por causa dos meus pecados e das minhas iniquidades. Mas Jesus levou sobre si todo o nosso escrito de dívida. Ele pagou todas as nossas dívidas com Deus. Fomos perdoados em nossas dívidas. Fomos perdoados, meus irmãos, daquilo que devíamos ao Senhor. Em quinto lugar, Ele nos substituiu na nossa morte. Porque quem era para estar na cruz éramos nós. Mas Ele ocupou o nosso lugar e nos livrou da morte eterna. Em sexto lugar, meus irmãos, a sua ressurreição nos justificou com Deus, pois a sua ressurreição trouxe às nossas vidas novidade de vida, comunhão eterna com Deus, porque no seu ressuscitar há a garantia de que um dia nós ressuscitaremos para viver a glória eterna com o nosso Criador. Em sétimo lugar, meus irmãos, sua ressurreição nos trouxe a esperança de vida eterna. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não tínhamos a mínima esperança, mas na morte e ressurreição de Cristo, recebemos esse renovar de uma nova esperança, uma nova expectativa que habita no nosso coração para vivermos a eternidade com o nosso Deus. Hoje, meus irmãos, a igreja sabe que independente do que ela venha passar aqui na terra, Deus nos aguarda para uma vida eterna. Deus nos aguarda para uma comunhão eterna. Deus nos aguarda para um convívio eterno. Em último lugar, sua ressurreição, meus irmãos. Sua ressurreição nos garante vida e paz com Deus. A pior coisa para o homem é andar sem paz com o seu Criador. A pior coisa para o homem é andar longe da presença de Deus. A pior coisa para o ser humano é negligenciar a existência de um Deus. É negligenciar a existência de um Senhor que criou todas as coisas, que criou toda a humanidade, que controla todas as coisas e que é um Senhor que abençoa a sua criação. A pior coisa para o ser humano é viver longe da presença de Deus. Porque só a presença de Deus, meus irmãos, somente a presença de Deus renova, ainda que sejam dias difíceis, mas renova a nossa esperança de uma vida e comunhão eternas com Deus. No ressuscitar de Jesus, meus irmãos, temos a garantia de que um dia estaremos permanentemente na presença de Deus. Até Abigail concordou. No ressuscitar de Cristo, temos a garantia da eternidade com o nosso Deus. Por isso que nós comemoramos o ressuscitar do nosso Senhor, porque como diz Paulo lá, em 1 Coríntios capítulo 15, se Ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Ele não ressuscitou, para que eu vou continuar a pregar? Porque a esperança da igreja é Cristo voltar e lhe resgatar, e os nossos corpos serem transformados e vivermos a eternidade com aquele que vive e reina e reinará para todo sempre. Vamos nos preparar, portanto, para assentarmos à mesa com o nosso Senhor e Criador. Antes da apresentação das nossas crianças, vamos nos assentar à mesa com Cristo. Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua obra de vida, morte e ressurreição. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua ressurreição nos comunica o renovar da fé e da esperança de vivermos a eternidade contigo. Obrigado, Jesus, por nos escolher. Obrigado, Senhor,
por nos fazer habitar na membresia do Teu corpo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos neste domingo de aleluia, no domingo da Tua ressurreição, de podermos celebrar, Senhor, tão grande milagre, de podermos celebrar a salvação da Tua igreja, de podermos celebrar a vida eterna e paz com o Senhor. Eu abençoo o pão e o cálice, que serão agora ministrados sobre a Tua igreja, para a honra, para a glória e para memorial da Tua obra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.